Boa noite, dia 12/7, e nós vamos entrar hoje na segunda parte desse curso de lógica aqui, de estudos sobre lógica simbólica. Como eu disse já desde o início do curso, aqui a gente, basicamente, essa introdução, que a gente poderia chamar de uma lógica clássica elementar, vocês aprenderam na primeira parte do curso, que se encerrou agora essa semana, que com a prova, etc., com a primeira prova, né? A gente terminou de... Bom, basicamente, eu terminei de passar para vocês o básico do cálculo proposicional, usando só 5 operadores, aprendendo a fazer tabela de verdade, e avaliar, então, validade de argumentos, usando essa linguagem artificial que é o cálculo proposicional. Como eu disse desde o início, o cálculo proposicional, ele é uma subparte do cálculo clássico, do que a gente chama da lógica clássica, e que talvez o cerne, o coração da lógica clássica, é isso que nós vamos estudar a partir de agora, que é basicamente o que nós chamamos do cálculo de predicados de primeira ordem. Mas para simplificar as coisas, eu vou chamar de cálculo de predicados. O livro do Mortari, que eu passei para vocês, ele chama de cálculo quantificacional clássico. Mas são só variações terminológicas, mais usual é que se chame cálculo de predicados. Qual que é a diferença disso que nós vamos estudar agora para o cálculo proposicional que nós estudamos até o momento? A grande diferença é que nós vamos agora, eu vou apresentar para vocês uma linguagem, assim como eu fiz no início lá, quando a gente foi estudar cálculo proposicional, que vai ampliar de uma certa forma e alterar umas coisas, da forma como funciona o cálculo proposicional clássico. Nós vamos ampliar essa linguagem de forma que nós vamos ter agora, então, uma ferramenta, né, de formalização da estrutura, né, formal dos pensamentos, etc., dos argumentos, mas uma ferramenta capaz de capturar também elementos que são intrasentenciais, ou basicamente as partes que compõem as próprias sentenças, que apareciam no cálculo proposicional, né, as sentenças, né, ou proposições. Elas apareciam como se fosse um nome para elas, uma chamava A outra B, sabe? Que era uma letra que basicamente representava ou significava uma sentença completa, e a gente estudava as relações entre as sentenças e o que deriva, logicamente, dessas relações. É isso que o cálculo proposicional oferece. O cálculo de predicados, além disso que o cálculo proposicional faz, ele vai também mostrar os tipos de inferências que nós podemos fazer que derivam daquilo que está dentro das sentenças, ou daquilo que constitui as sentenças, né? Não simplesmente relações entre sentenças complexas. Vocês vão entender isso que eu estou falando na hora que a gente começar a fazer... eu pretendo terminar essa aula fazendo as primeiras traduções para a linguagem do cálculo de predicados, ainda sem usar o elemento mais, talvez, radical dessa linguagem, que é o tal do quantificador. Isso a gente vai aprender na aula que vem. Mas eu vou, digamos, ampliar uma parte, apresentar uma parte dessa linguagem, como usar ela, e a gente vai fazer umas traduções. A aula que vem eu termino o trabalho para a parte que é mais complexa, que seria o uso dos quantificadores. Aí depois eu vou passar para vocês uma técnica chamada dedução natural, para a gente avaliar, usando agora a linguagem do cálculo de predicados, avaliar a validade de argumentos. E vai ser mais complicado essa parte, não é tão mecânico igual as tabelinhas de verdade e tal. Se vocês acharem que aquilo é chato, aquilo pode ser chato, mas a verdade é que é extremamente simples e eficiente. É como se fosse uma forma mecanizável, extremamente simplória até. É como se fosse muito simples você avaliar a validade no cálculo proposicional. No de predicados, vocês têm que usar assim, mais um pouco a cabeça para fazer uma demonstração lógica, né? Que é o que a gente vai precisar, para demonstrar validades, né, de argumentos. Eu vou compartilhar com vocês agora o texto do Mortari, que eu peço que todos vocês leiam, que é o capítulo 8º. Mortari, você sabe, é o livro que eu estou usando o tempo todo, que eu falei desde o início, né, da introdução à lógica do Mortari. Nesse livro, no capítulo 8º, ele vai começar, mais ou menos como a gente começou aquele capítulo 6º, que apresentou o cálculo proposicional, agora chegou a hora de apresentar o cálculo de predicados, começando com a sintaxe. O que é sintaxe de uma linguagem, né? Basicamente quais os símbolos que nós usamos e quais as regras, né, que
Você pode usar esses símbolos formando sentenças. Então, seria basicamente as regras a sintaxe da língua. Assim como a gente aprendeu no português, qualquer língua tem que ter uma sintaxe, conjunto de símbolos e regras para fazer fórmulas aí bem formadas, né? Quando a gente fala de linguagens propriamente artificiais, a sintaxe ela é rigorosa, então não tem ambiguidade, não tem uma... É tudo bem definido, quais termos pode usar, o que eles vão significar e como que a gente usa esses símbolos, né? Formando frases, ou fórmulas complexas, né? Então, vamos lá. Eu vou apresentar essa nova linguagem lógica de símbolos, né, que a gente vai estudar, começando com o exemplo, assim como fez o Mortari. Então, como vocês podem ver aqui, tem como eu escrever? Não, tem como eu rabiscar. Mas é um... Tem esse exemplo que ele apresenta aqui, que é um argumento extremamente simplório. Aí, Cleo é um peixe, Miau é um gato. Aí a conclusão desse argumento é que Cleo é um peixe e Miau é um gato. Isso aqui é uma coisa ridícula, na verdade. Tem duas sentenças, aí, duas proposições, uma em cada premissa, e a conclusão é simplesmente a conjunção, né, o I aqui, das duas premissas, né? É claro que é verdadeiro, se você pressupõe uma, pressupõe a outra, então as duas a conjunção das duas tem que ser verdadeira, então é um argumento válido e tal. Se a gente for formalizar no cálculo no cálculo proposicional que a gente estudou, a gente vai ter isso daqui, ó. A primeira sentença, Cleo é um peixe, a gente pode chamar de A, por exemplo, Miau é um gato, a gente chama de B, e a conclusão é A e B, certo? Então essa seria, digamos, a formalização daquele argumento. Agora imagina esse outro exemplo aqui, ó. Aristóteles é um filósofo, então esse é o argumento agora que a gente quer dar conta dele. Aristóteles é um filósofo, aí conclui, a premissa, e a conclusão é alguém é um filósofo. A primeira coisa aqui é notar que esse argumento, é claro, intuitivamente é válido. Se é verdade que Aristóteles é um filósofo, então parece ser verdade que alguém é um filósofo. No caso, por exemplo, Aristóteles é um exemplo. Se é verdade que tem um cara, eu tenho um nome para ele, falei que ele é um filósofo, então significa que alguém é um filósofo, ou tem pelo menos um filósofo por aí. Da verdade dessa coisa aqui, parece seguir a segunda. Olha, peraí, quem que foi o fórum, né? Perguntou se isso tem a ver com quantificador. Tem, mas eu vou deixar a coisa mais simples por enquanto. É claro que esse alguém aqui, ele é um termo quantificador, que quantifica, né? A gente vai usar um quantificador nessa linguagem depois para formalizar essa conclusão desse argumento. Mas nesse momento, eu só queria que vocês entendessem que tem um conjunto de argumentos que são válidos, mas cuja validade não era captada pelo cálculo proposicional. Porque a validade desse argumento depende de você, de alguma forma, interpretar e traduzir, então, para essa sua linguagem formal, as partes que compõem essa sentença. Caso contrário, se você passasse para o cálculo proposicional, se você passar aqui para a linguagem do cálculo proposicional, esse argumento ele seria isso aqui, ó, A, B. Basicamente, você tem duas sentenças que são diferentes e elas seriam atômicas. É claro que de A você não pode concluir B, do nada. Então, isso aqui seria simplesmente não válido. Você pode fazer até um quadro de verdade, onde você tem situações em que A é verdadeiro e B é falso. Ou seja, isso aqui de A não significa que você tem B, você pode ter A verdadeiro e B falso. De forma que, claramente, isso aqui não é um argumento válido. Só que isso aqui parece um argumento válido, ou seja, a gente não consegue traduzir ele para o cálculo proposicional e mostrar por que isso aqui é válido. O cálculo de predicados vai oferecer isso. Vamos ler essa passagem aqui que está escrita na outra página? Vou ler com vocês. Esse CQC aqui, gente, é o termo que o Mortari usa para o cálculo de predicados, como eu já disse, né? É uma sigla aí para cálculo quantificacional clássico, né? Então, vamos lá. No CQC,
a representação das sentenças que ocorrem em A2, que é esse caso aqui, né? E também em A1, que é esse outro caso aqui, vai ser diferente, de fato. Agora, a forma como nós vamos formalizar esses argumentos vai se valer agora de uma linguagem um pouco diferente. Se precisamos, né, representar, digamos, Aristóteles é um filósofo, especificando sua estrutura interna, e não mais somente por uma letra sentencial como A, teremos que ter símbolos que representam os indivíduos que constituem os sujeitos das sentenças, bem como símbolos que representem propriedades que esses indivíduos podem ter, ou que são atribuídos a esses indivíduos. Além desses termos, né, naturalmente teremos os símbolos lógicos, que são aqueles operadores que a gente já tinha visto lá no cálculo proposicional, e vamos ter também símbolos que vão representar expressões como todo, algum, que a gente vai ver só na próxima aula, que são danados quantificadores. Então, agora repare que a nossa linguagem vai ter umas coisas meio diferentes. Ela não tem mais só letra sentencial, operador lógico e parêntese. Era só isso que tinha, né? Que era o sinal de pontuação. Só isso que tinha no cálculo proposicional. Dessa vez, além de manter os parênteses e os conectivos, né, os operadores lógicos, nós vamos ter agora símbolos diferentes, um para indivíduos, propriamente, a gente vai ter dois símbolos para indivíduos, os símbolos individuais, bom, eu vou seguir aqui, mas tem dois tipos diferentes para esse, e as propriedades também a gente pode entender elas como de vários tipos, né? Dependendo o grau dela. Bom, eu vou ler essa segunda parte. Uma segunda maneira de usar o cálculo quantificacional clássico, né, o de predicados, além de ser para analisar a validade de um argumento dado, que é o que se faz classicamente em lógica, e que esses exemplos aqui mostram, quando estamos interessados em sistematizar o conhecimento que temos a respeito de um domínio de estudo, bem como fazer inferências a respeito desse domínio, obtendo, então, um conhecimento novo. Ou seja, quando estamos fazendo uma teoria a respeito de um domínio de estudo, no sentido bastante amplo aqui de teoria, esse conhecimento consiste em proposições que falam dos indivíduos, objetos, que essa teoria, né, supõe existir, propriedades que eles têm ou deixam de ter, segundo essa teoria, e das relações que a teoria também estabelece, que existem, então, entre esses vários objetos ou indivíduos que são postulados. Então, portanto, quando você faz uma teoria, para você entender exatamente qual é o escopo da sua teoria, o que se segue dela, ou seja, você tem uma apreensão lógica adequada da sua teoria, a linguagem do cálculo de predicados, aí sim ela vai se prestar um esclarecimento exatamente de todos os elementos da teoria, coisa que o cálculo proposicional não fazia, porque agora a gente está diante de uma linguagem que, olha só, pior que eu não posso, eu vou só falar para ele que eu não posso falar, só um instante. Eduardo Sarquis, eu estou ótimo, mas eu vou ter que te pedir um favor aqui, que é o seguinte, eu vou te... Pois bem, pessoas, isso não pode mesmo, não. Agora já foi. Eu vou continuar aqui, então eu estava no... Bom, como vocês estão vendo, como esse cálculo agora que a gente vai aprender, né, o de predicados, ele é fino o suficiente e vai classificar todos os elementos que compõem uma sentença, ele é usado também, então ele serve para muito mais, acho que eu falei isso até no início do curso, é como se esse cálculo agora da nova lógica clássica, ele é poderoso o suficiente para servir como ferramenta para a gente modelar agora, ou entender formalmente, domínios teóricos. Seria uma espécie de esclarecimento exato do que a teoria está dizendo e do que se segue dessa teoria. Mas aí vocês vão perceber que
essa ferramenta, então ela vai ser usada exatamente para a gente... É como se alguém estivesse falando qualquer coisa, eu não vou simplesmente mostrar que algumas coisas se seguem de outras, né, que seria explicar as inferências lógicas, né, as relações de consequências nos seus argumentos, né, consequência lógica. Mas eu vou ser capaz de dizer muito mais. É como se, com o recurso, né, a lógica, eu poderia dizer exatamente qual o domínio precisa ser pressuposto para que aquilo que você diz possa ser dito com sentido. Então, basicamente, qual é o domínio pressuposto? Qual é, basicamente, a ontologia que a sua teoria pressupõe? Quais são os objetos? Quais são as relações que você pressupõe? E dali eu consigo mostrar se é dado, então, se a sua teoria é sobre esse domínio de objetos, é esse universo estudado, então você segue isso, segue aquilo, você não pode falar daquilo outro, tal coisa não tem nada a ver com o que você está falando, como se eu fizesse uma explicitação exata agora do alcance mesmo, né, escopo de qualquer teoria que se pretenda verdadeiro sobre qualquer coisa. Em tese, ela deveria ser capaz de explicitar exatamente todos os elementos dos quais ela diz, aos quais ela se refere, né, que ela diz respeito, né, e quais as relações que ela está postulando, e propriedades que ela está atribuindo, etc. Então, vamos lá. Ao usarmos o último parágrafo, né, o cálculo quantificacional clássico, né, de predicados, com tal objetivo, né, que seria dessa explicitação de uma teoria a respeito e o seu domínio de estudo, né, quando a gente usa com esse objetivo, o primeiro ponto consiste em delimitar um universo de discurso, isto é, dizer de que objetos, né, ou indivíduos se pretende falar. Depois a gente precisa especificar as propriedades desses objetos ou indivíduos e que relações eles estabelecem entre si, sabe? Que são as coisas que essa teoria pretende estudar, explicitar. Então, esse processo todo de explicar isso aqui tudo, a gente pode chamar de conceitualização. Então, é basicamente o seguinte, a lógica agora, eu acho que talvez a grande tarefa da nova lógica é muito mais do que explicar as regras de inferências válidas, ou quais argumentos são válidos e por quê, mas seria exatamente oferecer os instrumentos para uma conceitualização, que seria essa, basicamente, explicitação do universo, ou da dimensão formal de qualquer teoria. Quando você conceitualiza, é como se pegasse todos os elementos que essa teoria pressupõe, o que ela é capaz de explicar e como que ela explica. Então, essa tarefa da conceitualização talvez seja o grande trabalho que se faz a partir da lógica clássica. Então, você tem os esforços para conceitualizar a física quântica, conceitualizar qualquer teoria. Ela, em princípio, ela deveria ser conceitualizável. E aí você entenderia também exatamente o seu alcance, né, explicativo. Eu vou pular agora algumas páginas e vamos aprender logo qual é dessa teoria. Então, vamos lá. Algumas características aí dessa lógica clássica. Eu vou começar com os símbolos, então, que ela se utiliza. Afinal de contas, a gente tem que começar com a sintaxe dela, né? Qual é o alfabeto dela. E, assim como ele fez com o cálculo proporcional, o Mortari vai apresentar aqui uma lista, que aparece aqui, ó, dos caracteres, né, os símbolos que são usados nessa linguagem. Essa linguagem, então agora talvez eu vou... deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu tenho um quadro novo. Eu acabei de aprender que esse negócio é melhor do que aquele que eu estava usando antes. Me permite fazer mais coisinhas. Mais amigável também. Então é o seguinte, aqui no Mortari, acho que eu vou apresentar agora cada tipo e vou falar. O primeiro tipo de símbolo que existe nessa língua são o que nós chamamos de constantes individuais. Agora eu posso escrever, tá vendo? Achei isso ótimo. E quais são as constantes individuais? São essas letras minúsculas que aparecem aqui, ó. A, B, C, D, não sei o quê. Então, basicamente, a série das letras minúsculas são constantes individuais. O que essas letras minúsculas nessa linguagem, elas servem para fazer o quê? O primeiro grupo é de expressões básicas, né, do cálculo codificacional clássico,
está escrito aqui, chamadas constantes individuais, que tem a função de designar até... Não posso apertar aqui o negócio, senão vai dar a pá lá. De designar... Onde que estava isso? Designar indivíduos. Acho que como o nome diz, né? Constantes individuais. Elas designam indivíduos. A gente pode entender elas como se fossem nomes de indivíduos. Então a gente usa essas letras como os constantes individuais e tal. Essas outras coisas que o Mortari fala, o uso, por exemplo, de números e tal, é só para você poder ter um número infinito de constantes individuais, que você pode usar subscritos, né, que é tal como ele mostra aqui. Mas isso aí é usado para uma prova lógica super longa e complexa, coisas que a gente não vai fazer nesse curso. Então aqui a gente vai ficar com A, B, C, D, E, mas acho que nunca vou passar disso. A gente precisa de meia dúzia de indivíduos aí, sabe? E já dá para vocês entenderem a mecânica da linguagem. Então não vou precisar de todas as letras e muito menos de subscrito, ficar colocando número embaixo. Mas é isso, são letrinhas minúsculas, começando com A e seguindo em diante, são as constantes individuais. Além das constantes individuais, talvez eu vou dar uns exemplos aqui. Se eu falar, por exemplo, que o exemplo que ele dá, Cleo é um peixe, se bem que depois eu vou dar os exemplos, vai ser melhor eu vim com eles depois. Além das constantes individuais, nós temos um outro tipo de termo, que são as variáveis individuais. Elas funcionam de uma forma parecida com as constantes. Nós vamos usar basicamente 3 aqui. Vai ser x, y, z. Isso nesse curso. Em geral é assim. O Mortari fala usar também o u, v, w. É chato. Normalmente eu uso só isso aqui, e se tiver mais eu começo a usar subscrito. Tipo x1, x2, x3, y1, y2, qualquer coisa assim. O importante é o seguinte, as variáveis individuais, elas também são letras minúsculas, só que são essas lá do final do alfabeto, x, y, z, e elas são usadas como? Elas são basicamente, elas funcionam de uma forma parecida com as constantes individuais, que são nomes, né, de indivíduos, só que elas não são nomes de indivíduos específicos, mas elas têm associado assim um domínio de variação, como a gente fala. É o que a gente chama em matemática de uma variável. Então, se eu escrevo uma função e falo x mais 3 é igual a 5, 3, a gente pode dizer que é o nome de um objeto, que é o número 3. 5 é o nome de um objeto, que é o número 5. E o x? O que é o x, né? Uma variável. Ele basicamente, como se eu falasse assim, um número qualquer, sabe? Ou um número tal, que eu não especifiquei qual vamos imaginar uma função que eu falo, y é igual a x mais 3. Tanto o y quanto o x, eles são variáveis, eles não são nenhum número em particular. O que eu sei é que eles têm uma determinada relação entre eles. Dado um x, eu, por exemplo, estabeleço um y, uma função, né? Agora, quem pode ser x? Pode ser essa minha lapiseira, pode ser x? O bolinho da vovó? João da Silva? Não. Essas variáveis, elas valem sobre um domínio que foi dado para esse discurso ou teoria. Então, é claro que na matemática, quando você fala, por exemplo, que y é igual a x mais 3, você está dizendo, essa é uma afirmação dada num domínio específico, no caso, o domínio dos números naturais. Matemática, não sei se você se lembra, quando era mais preciso para explicar uma questão em matemática, tinha que explicar, sabe, dado, né, o domínio dos números naturais, sabe, ou dos números reais, sabe? Daí você dá uma determinada função, aí você pode calcular, porque aí você entende que esse x é uma variável que pega um objeto qualquer, que você não sabe qual, desse domínio, mas não o bolinho da vovó, porque ele não está no domínio dos números naturais ou racionais. Ele não é um número. E por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente faz para entender essa lógica, já que ela tem variáveis, que são termos que podem pegar qualquer objeto do domínio, é que você tem que explicar qual é o seu domínio, você tem que explicitar. Então, esses exercícios que a gente vai fazer, geralmente a gente explicita da forma muito óbvia. Fala assim, sei lá, imagina o domínio de todas as pessoas. Aí, bom, é um domínio. Então, na hora que eu falo x, y, z, eu estou me referindo a uma pessoa.
Então, na hora que eu usar a expressão, por exemplo, X é feliz, que eu estou dizendo que tem alguma pessoa que é feliz, sabe? Ou tem alguém que é feliz, alguém é feliz. Se eu falar que, por exemplo, que todo mundo é feliz, todo mundo é quem? Bom, o todo aí agora, ele vai valer esse é um X, né? Eu não falei de ninguém em particular, mas eu estou falando que todos os indivíduos do domínio são felizes. Então, para todo X, X é feliz. Depois vocês vão ver como é que funciona esse negócio. Mas, por enquanto, eu quero só que você entenda que, se eu falo, por exemplo, que Maria é bonita, essa expressão é sobre Maria. Então, eu teria que representar usando uma letra, como a letra A, por exemplo, e atribuir uma propriedade para Maria. Agora, se eu falar que ela é bonita, mas eu não especifico quem, esse ela, é ela quem, sabe? É como se funcionasse como uma variável, é como se eu falasse que tem um X e esse X é bonito. Mas não está especificado quem é. É a mesma coisa falar alguém é bonito. Esse termo alguém, ela, ele, eles são termos que, de certa forma, na nossa língua ordinária, parece capturar um pouco essa noção do que é uma variável individual. É um termo individual, mas que ele é variável. Ou seja, na hora que eu falo eu sou feliz, se eu falo essa frase, esse eu é o Marco Aurélio. Agora, se você falar, vai ser você, sabe? Então, essa frase, em diferentes contextos, vai pegar diferentes pessoas. É como se tivesse uma variável, que é basicamente um termo que se refere a um indivíduo, mas que em diferentes momentos vai pegar diferentes indivíduos. Vamos lá, tem uma pergunta para casa, o Lucas, você queria fazer uma pergunta? Ou você levantou a mão, já baixou, já desistiu? Acho que não temos, então pergunta, eu vou seguir. Ah, você digitou? Deixa eu ler. É difícil para mim falar, usar esse quadro e ler esse chat, então né, eu não sou tão multitarefa assim, não. Tá, seria como o João, um João. O termo um, ele tem essa função de sujeito indeterminado. Sabe como é que eu traduzo logicamente uma expressão como um João? É claro que eu posso imaginar diferentes usos dessa expressão. Imagina que você está num lugar e que tem 10 pessoas que chamam João. Aí se você falar que um João comeu a comida, então a gente está numa casa, tem 10 Joões, aí tem um João que comeu a comida. Esse um João, é claro que ele é um quantificador agora, desculpa, ele é uma variável e que pega um indivíduo do domínio dos Joões. Então tem, digamos, 10 indivíduos e um deles comeu a comida. Um João comeu a comida. Então tem um X, tal que X é um João e ele comeu a comida, né? Mas é um X. De fato, a gente teria que usar um X para representar esse um João. O João, ele parece um uso aí de um sujeito determinado. Então, está no lugar, sei lá, tem só um João, porque senão seria ambíguo, né? Você fala assim, um João comeu comida. Eu falo, mas tem 10, cara, você está falando de quem? Mas o artigo definido no português, é claro que ele dá essa noção de que você está falando de um indivíduo em particular. Para representar o João, a gente teria que usar aquelas letrinhas lá de cima, A, B, C, D, né, que é o nome. Aí eu chamo de o João. É assim que eu representaria na minha linguagem. A variável é para representar quando não é um sujeito, né, um indivíduo, objeto determinado, mas é indeterminado, é alguém de um determinado domínio, você não fala quem é. Aí nessa hora você vai precisar usar a variável. A ideia é essa, eu acho que vai ficar mais claro quando a gente fizer as traduções, vamos fazer daqui a pouco. Além das constantes individuais, são essas letras minúsculas, das variáveis, que são essas letras minúsculas também, só que do final do alfabeto, nós usaremos outra coisa, que é nós vamos usar constantes de predicados. Acho que eu vou explicar aqui como é que a gente usa esse termo. As constantes de predicados, elas vão ser aqui, é claro, as letras A,
maiúscula, sabe? B maiúscula, C maiúscula, D maiúscula, assim por diante. Aliás, todos esses casos aqui eu deveria ter colocado e assim por diante, porque esse treco, claro, vai continuar. Esse caso aqui não, vou deixar só 3. Essa é a minha linguagem, foda-se pro Mortari, eu só quero usar esses 3. O que são constantes de predicados? Tem basicamente 2 tipos de constantes de predicados. Então, vamos lá. Nosso próximo passo será introduzir símbolos. Você quer seguir no texto Mortari? Será símbolos para propriedades e relações. Então, vamos lá. Propriedades é o que nós chamamos também, né? O que é um predicado de grau 1, ou de um lugar, ou um predicado unário. O que são essas coisas? Acho que eu vou deixar o texto dele aqui nesse momento. Acho que é aqui que ele falou aqui, ó. Para nós, portanto, é uma propriedade, é também chamado de predicado de grau 1, total, predicado unário. É aqui que ele falou. O que quer dizer isso? É um predicado que se atribui a um indivíduo. Então, se eu falo X é um gato, esse X aí é uma constante, é uma variável individual, né? Eu estou falando que dessa coisa qualquer, que ela é um gato. Ou eu estou falando de uma coisa qualquer, que é um filósofo. Esse é um gato ou é um filósofo, eles seriam predicados. Por que eles são predicados de um lugar? Porque só tem um termo aqui, que é onde você vai colocar um indivíduo. É uma coisa que se atribui a um único indivíduo. É isso que a gente chama aí de propriedade. Não que se atribui a um único indivíduo, mas tem um indivíduo que entra ali e você atribui a ele essa coisa. Vocês vão ver a diferença. Estou aqui embaixo. Ó. Ter propriedades nos leva, então, ao nosso terceiro grupo de expressões básicas, que são as constantes de predicado, ou símbolos de predicado. A gente vai usar essas letras maiúsculas, tal. E agora vamos fazer umas representações, umas traduções para vocês verem. Então, assim, se a gente usar a letra P, por exemplo, para representar a propriedade X é um peixe, que é a primeira premissa lá daquele argumento que a gente viu no início, aliás, P representa essa propriedade, que é a propriedade de ser um peixe, né? X é um peixe. E se a gente pegar essa premissa, né, que Cleo é o peixe, como é que a gente vai traduzir? Presta atenção. Primeiro, a gente escreve o símbolo de predicado, que é o P, que representa, no caso, que algo é um peixe, né? O X é um peixe. E a gente coloca aqui na frente o indivíduo ao qual a gente está atribuindo essa propriedade. Se tiver só uma letra na frente de uma letra minúscula, né, na frente de uma letra maiúscula, significa que essa letra maiúscula é um predicado unário, ou o que nós chamamos de propriedade, que é uma coisa que se atribui a uma única coisa, que aparece aqui na frente. No caso, a Cleo. Se essa P aqui significa ser um peixe e o Czinho significa Cleo, essa aqui é a forma como a gente representa na nossa linguagem que Cleo é um peixe. Vocês estão entendendo? Um outro exemplo, digamos, tem um outro lá que... Imagina o predicado ser um gato, e a gente representa com a letra G, né? X é um gato. E com um Mzinho minúsculo, nós vamos representar miau. Aí, como é que eu falo que miau é um gato? Dessa forma, na minha linguagem agora, GM, que é basicamente M tem a propriedade G. Mzinho, né? Então tem um indivíduo M que tem essa propriedade G, GM. E essas coisas aqui, então, essas expressões como PC, GM e tal, são todas fórmulas agora dessa minha nova língua. É assim que a gente fala as coisas. E se eu quiser falar que alguém é um peixe, aí eu representaria usando px. Eu vou usar uma variável, né, individual, que é o x, vou colocar na frente aqui desse predicado, que é ser um peixe. Então, isso aqui significa que alguém é um peixe. X é um peixe. Depois a gente vai ver como é que a gente lida com esses casos, que a coisa vai ficar mais complexa. Por enquanto, vamos ver o outro tipo de predicado, porque por enquanto a gente só viu o predicado unário, ou de um lugar. Mas ele pode ter vários lugares, você vai ver como. Então vamos falar um pouco agora sobre as constantes de predicados, que são essas letras maiúsculas que a gente está usando, A, B, C, D.
elas são chamadas de constantes de predicado em vez de constantes de propriedade? Por um motivo. É porque existem predicados que não são propriedades, que são predicados de mais de um lugar. A propriedade é um predicado de um lugar, mas ele pode ter mais de um lugar. Então, pega esse exemplo: João é mais alto que Maria. A gente poderia representar esse João é mais alto que Maria, entendendo agora que nós temos um tipo de predicado que vai capturar uma relação entre dois indivíduos, no caso, João e Maria. Então, é como se eu pudesse... Aqui, eu vou até ler o texto aqui. O que dizemos que João e Maria se encontram uma certa relação. A gente não pode dizer que um deles individualmente tem uma propriedade. Ficaria esquisito dizer que João é mais alto que uma propriedade que a gente vai atribuir a Maria. Não é isso. Aqui, nesse caso, o que nós costumamos dizer, a gente vai capturar a relação que se estabelece entre esses indivíduos através de uma relação entre dois indivíduos, que é o que está escrito aqui. E essas relações entre dois indivíduos são o que nós chamamos de predicados de segundo grau, ou binários, né? A propriedade é um predicado unário. As relações são predicados binários ou mais, né? Ou seja, com mais de dois lugares, dois ou mais lugares, né? No caso, a relação mais simples é a relação entre duas coisas só, que é o exemplo aqui. Então, João é mais alto que Maria. A forma como a gente entende isso é como se fosse uma relação que diz que X é mais alto que Y. É uma relação entre dois indivíduos. A gente vai usar... Quais indivíduos? Sei lá, por isso que a gente está usando aqui variável, né? Um indivíduo qualquer X, um indivíduo qualquer Y, é uma relação entre eles. Se a gente chamar esse predicado, que é capturado por essa coisa aqui, ó, X é mais alto que Y, de A, deu a letra A para ele, e a gente usar a letra J minúsculo para representar João e M minúsculo para representar Maria, a gente escreve a sentença João é mais alto que Maria da seguinte forma: A, J, Mzinho, AJM. Que significa o quê? Que J e M estão na relação A, ou J está na relação A com M. Qual que é a relação A? X é mais alto que Y. Então, significa que, se A significa que X é mais alto que Y, então a gente está dizendo que J é mais alto que M, ou João mais alto que Maria. Só de olhar essa fórmula, eu sei que A representa uma relação binária, porque tem duas letrinhas na frente dela. Então, é uma relação entre duas coisas. Que coisas, nesse caso aí? O Jzinho e o Mzinho, o João e a Maria. E que relação é essa? É de ser um ser mais alto que o outro. Quais outras relações que existem? Sei lá, quantas você puder imaginar. Por exemplo, João ama Maria. Se eu chamasse essa relação dessa letra P, para descrever essa relação, como é que eu escrevo que João ama Maria? Se eu manter João com Jzinho, Maria com Mzinho, então João ama Maria seria escrito como João. Aliás, a relação vou chamar de P, que é X ama Y. Aí eu coloco João minúsculo e Maria minúsculo. PJM significa João ama Maria, na minha linguagem. Mas a gente vai fazer várias traduções agora, vocês vão ver como é que funciona. Bom, no texto aqui, mantendo a minha leitura do texto, reparem aqui, deixa eu ver aqui em cima, esse parágrafo. Temos, então, o segundo tipo de fórmula, que seria meio que a fórmula atômica ou básica da nossa linguagem, que consiste em tomar uma constante de predicado binário, acrescentar-lhe dois símbolos individuais. Esse tipo de coisa que eu estava falando. Então, note que, tendo agora dois termos escritos após a constante de predicados, temos que cuidar da ordem em que eles aparecem. Então, essas duas fórmulas, AJM e AMJ, elas dizem coisas diferentes. A primeira, ela diz que o João é mais alto que a Maria. A segunda diz que a Maria é mais alta que o João. Vocês estão entendendo? Que a relação X é mais alto que Y. Quem aparece na posição X, ou aparecer na posição X e aparecer na posição Y, vão significar coisas diferentes. Então, se você inverter as ordens dessas letrinhas aqui, você está dizendo coisas diferentes. Se A significasse a relação de X ama Y,
No primeiro caso, estou dizendo que João ama Maria. No segundo, eu estou dizendo que a Maria ama o João. Como vocês devem saber, essas duas coisas são muito diferentes. E muitos corações aí são dilacerados pela falta de simetria na relação de amor, né? Que pode ser verdade que João ama Maria, mas é falso que Maria ama João, e daí todos os infortúnios de João, entendeu? As relações, elas não necessariamente elas são simétricas, né? Se o indivíduo X tem relação com Y, significa que esse Y está na mesma relação com o X. Se ocorre, né, dela valer para os dois lados, a gente chama de uma relação simétrica, mas não necessariamente é, né? A relação de amar, por exemplo, não é, infelizmente, né? Para todos os corações partidos. Essas relações, elas podem ter várias propriedades. Então, por exemplo, aqui diz, um detalhe interessante a respeito das relações binárias que a gente está vendo, né, entre dois indivíduos, é que o indivíduo pode ter ou não essa relação consigo mesmo, né, que é o que a gente chama uma relação reflexiva. Quando é uma relação que o indivíduo sempre tem com si próprio, a gente chama de reflexiva. Então, pega, por exemplo, a relação de tem a mesma altura que Y, a gente pode dizer que todo indivíduo tem essa relação consigo mesmo. Eu tenho a mesma altura que eu mesmo. Ou se eu falar uma coisa do tipo, todo ser humano, todo mundo ama a si próprio. Se isso for verdade, significa que a relação de amar, ela é reflexiva. Então, eu sempre poderia, se essa aqui significa, o A significa amar, para um indivíduo qualquer, X, é como se fosse verdade, que AXX, né? Ou seja, que esse indivíduo sempre ama a si mesmo. É isso que eu estou dizendo quando eu falo que o indivíduo ama a si mesmo, todo indivíduo ama a si mesmo. Então, se M, por exemplo, Maria é um indivíduo, A, Mzinho, Mzinho, seria verdade. Se J é um indivíduo, A, JJ, seria verdade. Eu estaria dizendo, basicamente, que João ama a si mesmo. João ama o João. Maria ama a Maria. Marco ama o Marco, sabe? Todo mundo se ama. Essa seria a ideia. Mas aí essa então seria uma relação reflexiva que você tem consigo mesmo, o indivíduo tem com ele próprio. Algumas são, outras não. Por exemplo, ser mais alto que não pode ser reflexivo. Eu não posso ser mais alto que eu mesmo, sabe? Eu posso ser mais alto que outros indivíduos, mas nunca mais alto que eu mesmo. Então essa não é uma relação reflexiva, né? Mas enfim, isso aqui é só para explicar que quem vai ter relação com quem, o tipo da relação, depende do que a gente está falando. Você está falando de amar, ser mais alto, ser mais baixo, ser a mesma altura. Depende, tem N tipos de relações, né? Então, no geral, a gente diz que esses símbolos de predicados unários, né, nós chamamos de propriedades, os binários são essas relações entre indivíduos, e agora vou ampliar aqui, ó, são relações entre dois indivíduos, né, binários, e a gente pode falar de relações N-áreas, né? Ou, por exemplo, triárias, né? Que tem 3 indivíduos, e a gente pode começar a aumentar esse ternárias, né? De 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, de N lugares. Esse exemplo aqui, ó, João está sentado entre Maria e Cláudia. A gente pode entender que a constante de predicado, que a gente vai usar para formalizar essa frase aí, vai ser uma coisa que representa algo do tipo X está sentado entre Y e Z. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma relação entre 3 objetos, 3 indivíduos, X, Y e Z. E a gente está dizendo que um está sentado entre outros 2. Aqui, nesse caso, se eu chamar o João de J, a Maria de Mzinho e a Cláudia, né, que está aqui, de C, a gente formaliza o que foi dito dessa forma aqui. Se a relação de estar entre, né, um indivíduo está entre outros 2 indivíduos, a gente formalizar usando o E maiúsculo, aí seria EJMC, ou seja, isso aqui significa que J está entre Maria, ou J está entre MC, ou João está entre Maria e Cláudio, está sentado, né, entre Maria e Cláudio, que é isso que significa esse predicado aqui, Ele é um predicado de quantos lugares? De 3, só se olhar quantas letrinhas tem na frente dele. É um predicado, então, de 3 lugares. Da mesma forma que tem esses com 3, ele tem outro exemplo aqui, ó. Eu poderia mudar a ordem, imagina, eles ficam trocando de cadeira. Aí se eu trocar aqui e colocar o M no lugar do J,
Aí eu diria que Maria está sentada entre João e Cláudio. Mas aqui, deixa eu ver o que ele falou. Ainda a respeito desse exemplo, gostaria de mencionar que as variáveis que indicam os lugares a preencher não precisa aparecer necessariamente na ordem padrão quando especificamos o predicado. A sentença 3 pode ser também adequadamente formalizada por um símbolo S, que represente a relação de Y está sentado entre X e Z. Então, tem a vantagem de colocar... vantagem visual de colocar J. Ah, tá. Porque depende de como que você vai definir a sua relação. Mas isso aqui é uma complicação desnecessária nesse momento, porque aqui fala que X está sentado entre Y e Z. Mas é meio estranho, porque ele está no meio, por que ele aparece primeiro, né? Aí você poderia trocar, em vez de falar que X está sentado entre Y e Z, você fala que Y está sentado entre X e Z, que aí agora o X, ele representa quem está num canto, o Y representa quem está sentado no meio, de fato, o Z é o que aparece depois. Depende de como que você define os seus predicados. Aí, nesse caso aqui, para dizer essa mesma coisa usando não mais tal como foi definido o predicado mas usando esse novo agora S, que foi definido dessa forma que está aqui, aí para dizer a mesma coisa, a gente teria que dizer SMJC. Mas enfim, isso aí é uma questão menor. Para avançarmos aqui, vamos fazer a primeira lista de exercícios, que são uma série de traduções. Espero que a partir das traduções esse negócio fique mais palpável, talvez até, ou mais simples para todos vocês. Então, vamos pegar o primeiro aqui, ó. Usando a notação sugerida, aí tem uma anotação ali embaixo. Traduz as sentenças a seguir para a linguagem do cálculo quantificacional clássico, de predicados. Então, aqui está a anotação que ele oferece para a gente. Então, vamos traduzir a primeira expressão, letra A. Como é que a gente traduz isso para a nossa linguagem? Cleo é um pássaro. Bom, então, nós temos um indivíduo e uma propriedade atribuída a esse indivíduo, que é ser um pássaro. Qual que é a letra que eu uso para representar que é um pássaro? Ele falou aqui, ó, a letra P significa X é um pássaro. Eu tenho que começar essa propriedade P. Qual que é a letra que representa Cleo? É o Czinho aqui. Então, como é que eu escrevo que Cleo é um pássaro? PC. Pzão, Czinho. Cleo é um pássaro. Vamos representar outra coisa aqui. Miau é um peixe. Só olhar lá. Ser um peixe é F. Miau é Mzinho. Então, F e Mzinho. Miau é um peixe. Como é que eu ponho Miau é maior que Cleo? Então vamos lá. Agora nós temos dois indivíduos e uma relação binária. Cadê o X é maior que Y? X é maior que Y, é a letra M. A gente começa com M. Quais são os dois indivíduos? É o Miau, que é maior que o Cleo. Miau é M, Cleo é C, MC. MC e Czinho, lembra? Nomes são constantes individuais, né? Tweet é um gato. Essa é a mesma coisa. Ser um gato cadê? X é um gato, é a letra G. Tweet é a letra T. Tzinho, né? Então, isso é GT, é assim que escreve nessa linguagem. Gzão, Tzinho. O indivíduo T tem a propriedade G. O tweet é um gato. Miau é maior que tweet, uma coisa, ser maior que IM. Vocês já entenderam. Ser maior que IM. Está falando que o miau é maior que tweet. Vamos pegar o último para vocês verem, J. Letra J aqui, exercício. Cleo gosta mais de si mesmo do que de miau. Aqui é uma relação triádica, né? De 3 termos, 3 lugares. Então, vamos lá. X gosta mais de Y do que de Z. Esse treco aqui, ó. X gosta mais de Y, é o L. Deve ter apertado ali. Então, é um L, uma relação entre 3 coisas. Quem que está no lugar X? É Cleo. Cleo é Czinho.
Quem que tá... Cleo gosta mais, essa que interessante, de si mesmo, então é Cleo mesmo, sabe? Do que de Miau. Miau é Mzinho. Então a gente representa isso desse jeito que aparece aqui. Tá vendo? LCCM. L representa o quê? Uma relação triádica. Esse predicado aqui de X gosta mais de Y do que de Z. Aí eu basicamente coloquei quem são aqui os X, Y, Z no caso, que é Cleo, Cleo de novo e Miau. Entendido? É assim que a gente, esses primeiro caso aqui, só usando constantes de predicados de um, dois ou três lugares que a gente usou aqui, né? E que seriam, então, propriedades e predicados, que seriam predicados ou relações de dois ou três lugares e constantes individuais. Por enquanto é só isso que a gente está usando. Agora, vamos ver esses outros exercícios que tem aqui. Deixa eu subir um pouco. Esse outro exercício aqui, ele pede para... traduz as seguintes sentenças para a linguagem do cálculo quantificacional clássico. Então, vamos fazer agora. Eu acho que é um pouco o caminho inverso. O que eu faço para pagar só um negócio aqui? Não tem jeito. Deixa quieto. Carla é pintora. Vai ser muito simples, pô. Carla C, pintora, é a propriedade representada aí por P. Então, Carla é pintora, é Pzão Czinho. Eu vou aqui pular, vamos para a letra K, para ver se parece um negócio mais interessante. Paulo, talvez isso aqui, letra I. Carla deu a Paulo o livro de Denise. De novo, negócio de três lugares, ó. D. X deu a Y o livro de Z. Aí agora os nomes, acho que ele já definiu antes, né? Carla. Ele não deu as letras que eu vou usar, não? Cadê Carla, Paulo, Denise? Acho que não tem, não. Tem ali em cima. Carla é C, Denise é D. E... Qual é o nome que está faltando? Carla deu a letra I. A Paulo. Aí Paulo ele também pôs, é P. Claro, é sempre a primeira letra, só para facilitar a vida, né? Porque senão vai encher o saco para quê? Então tá lá, Carla deu a Paulo o livro de Denise. Então a gente representaria D e essas Czinho, Pzinho, Dzinho. Vamos fazer logo esse último aqui. Alberto comprou em São Paulo um quadro de Van Gogh para presentear Beatriz. Olha só que viagem. Eu vou fazer a N antes, porque está pressupondo aqui. Paulo comprou em Curitiba um quadro de Matisse para presentear Denise. Com Matisse, olha que chique. Quem dera. Quem me desse o Matisse. Pois bem. Essa relação de 4 lugares, ó, X comprou em Y um quadro de Z para presentear W. Tanto de gente que está nessa história. Então, agora, essa relação toda é representada pelo C maiúsculo, e ela juntou quais pessoas? Paulo comprou em Y, que vai ser Curitiba, um quadro de Matisse, de Z, que eu vou usar o Mzinho, para presentear Denise, que é o Dzinho. Então, aí ficou grande, é um tanto de letrinha. Então, na hora que você olha para esse C, você pensa, putz, é um predicado de 4 lugares. No caso, que predicado é esse? Essa coisa aí, X comprou de Y, 4Z para presentear e tal. Certo? Eu não vou dar nunca nada de 4 lugares, não. Eu só vou ficar em 3 lugares no máximo, qualquer coisa que a gente for fazer aqui. Bom, eu vou avançar mais um pouco para a gente, pelo menos, introduzir agora o que vocês já conhecem. Eu vou voltar aqui para o texto.
que é o seguinte, como eu disse antes, né, no caso o Mortari, mas eu também disse, o CQC é uma extensão do cálculo proposicional que a gente viu. Então a gente vai continuar usando aqueles operadores, você lembra deles? Quais são eles? Negação, conjunção, disjunção, o condicional e o bicondicional. Então, deste modo, além dessas fórmulas atômicas que a gente aprendeu a fazer, que são basicamente símbolos de predicados e umas letrinhas minúsculas na frente, seja constantes individuais, sejam constantes variáveis, ou seja, desculpa, variáveis individuais, mas enfim, essas coisinhas que são letra maiúscula e letrinha minúscula na frente, elas vão poder se juntar com outras coisinhas desse mesmo tipo, usando esses símbolos que são os operadores lógicos, e aí a gente vai fazer fórmulas moleculares, mais complexas, né? Vão ficar maiorzinho. Mas é isso, como vocês já aprenderam a fazer algo parecido no cálculo proposicional, vocês já estão preparados para ver coisas como isso aqui, ó. O que isso aí diz? Bom, é claro que eu não sei ainda quais são os indivíduos nomeados pela letrinha C, Mzinho, esse X aqui é uma variável, eu sei. Eu também não sei o que esses termos aqui de predicados, né? Pzão, Gzão, Kzão significam, mas eu sei que aqui está dito o seguinte, que se Czinho tem a propriedade, que Czinho tem a propriedade P, e é o caso, né, de que Mzinho está na relação com uma coisa qualquer x, g, se somente se não é o caso, que Mzinho tem a propriedade K. Eu sei que é uma leitura meio estranha, mas vocês já têm os elementos para entender que é isso que está dito ali nessa nossa nova linguagem que vocês vão ter que se habituar. Quanto aos parênteses, mantenham a regra anterior, elimina-se todos os parênteses externos, né? Sai fora. Então, uma coisa tipo essa daqui vai virar essa daqui, você está entendendo? Sem a necessidade desse parênteses que não tem nada fora dele. Então, parênteses que cobre tudo, tira ele fora. Eu vou levar essa regra a sério. Inclusive, eu levei a sério na prova que vocês fizeram. Quando vocês traduziram para o cálculo proposicional, aquela primeira questão da prova, aqueles que colocaram parênteses externos, resolvi tirar uns pontinhos. Falei, pô, essa era uma regra que eu tinha explicitado nesse curso, está no livro que eu estou adotando, e porque, de fato, ninguém usa parênteses externos, só serve para ficar feio o negócio. Agora, a gente, só de saber como é que é, olha só que interessante, presta atenção. Nós, por enquanto, só vimos a sintaxe da língua. Vocês ainda nem sabem o que a gente vai fazer com essas coisas. A gente está começando a entender alguns símbolos dela e ver como eles funcionam. Nesse caso aqui, ó, pelo que a gente já sabe, a gente já pode fazer esse exercício aqui, que é interessante, né? Olha só, sabendo que, olha, diga das expressões a seguir, eu não sei o que elas querem dizer, porque nada vai ser traduzido, digamos. Mas só de olhar para essas expressões a seguir, diga se elas são fórmulas ou não, né? São fórmulas bem formadas, né, da linguagem e do cálculo de predicados, supondo que A é um símbolo de predicado zeroário. Mas eu vou falar disso. P e Q, eles são símbolos de propriedades, que é basicamente predicado de um lugar. E R, não me deixa não, é uma relação binária. Então é isso que a gente sabe. O que é um predicado zeroário? Bom, acabei de explicar para vocês que existem diferentes tipos de predicados, de um lugar, 2 lugares, 3 lugares. O zeroário é o predicado de 0 lugares, que é basicamente, imagina um predicado que não é atribuído a nenhum indivíduo. O livro aqui ele dá um exemplo. Se eu falar, por exemplo, que João é feliz, o predicado, né, ser feliz, é uma propriedade atribuída a um indivíduo que é João. Agora, se eu falar chove, ou está chovendo, é como se fosse uma propriedade, né, que está chovendo, que não é atribuída a coisa alguma. Existem propriedades que a gente pode usar sem atribuir a coisa alguma, então elas seriam zero áreas, né, ou 0 lugares. Aí você põe só a letra maiúscula, sem nenhuma coisa, sem nada, nenhuma letrinha na frente. Então ela é uma propriedade sozinha. Eu não vou usar isso nesse curso, até porque essa é uma questão controversa. Se você pode, é como se fosse uma questão metafísica complicada. Se você poderia ter propriedades que não se atribuem a nenhum indivíduo, né? Então,
eu vou deixar isso de lado. Então, digamos que no nosso curso, a nossa lógica, o nosso cálculo aqui de predicados, ele não tem propriedades zeroárias. Todas as propriedades têm que ter pelo menos um lugar. Unária, ou binária, ou de 3 lugares, ou 4, e também eu não vou passar de 3, na verdade. Então, a minha só vai ter de 1 a 3. Mas aí, pelo menos em princípio, você pode imaginar que teria mais. Então, os exercícios que tiver A, eu vou ignorar, mas vamos pegar esse aqui. Por acaso, RAB é uma fórmula bem formada? Deixa eu ver, R é uma relação binária, tem 2 letrinhas, minúscula e tal. Tá ótimo. Sei lá o que isso quer dizer, mas eu sei que isso é uma frase dessa língua nossa aqui. Não é o caso que PX. Pode? Cadê P? P é uma propriedade, ou seja, uma coisa que se atribui ao único indivíduo. X é uma variável, pode ficar aqui. E eu estou negando que X, que um X qualquer tem a propriedade P. Beleza, isso também é uma frase. É uma fórmula bem formada. Vou ver. ARB. Isso aqui é uma frase bem formada na nossa língua? Não. Porque o símbolo a constante de predicado sempre vem antes. Então esse R ele tinha que estar antes aqui, tinha que estar Rzão, Azinho, Bzinho. Então isso aqui é uma coisa que não significa nada na nossa linguagem. Tipo, é um erro sintático. Isso é uma frase que não existe, não significa nada. Aqui embaixo. Ele teve o problema dos parênteses, né? A gente pode ser chato o suficiente. Mas tem outro problema. Esse RA, dado que R é uma relação binária, tinha que ter 2 letras na frente dele. Como só tem uma, eu posso dizer que esse treco aqui como um todo, é agramatical. Isso não significa nada. Isso não é uma fórmula bem formada. Aqui a coisa está ficando maior, mas aqui, vamos lá. R é binário, tem 2 coisinhas na frente, uma variável, negócio, tudo bem, usou os símbolozinhos, tudo certo. Qzão aqui é uma propriedade, né? Um predicado unário, tá certinho. E o Pzão também, só tem uma coisa, tá tudo certo. Com o problema desse parênteses externo, né? Era só tirar o parênteses externo que isso aqui estava perfeito. Mas se a gente for chato o suficiente, digamos que a nossa língua não admite, não é só que a gente gosta de tirar, mas se você usar, é como se você tivesse violado as regras da gramática e perdeu o sentido. Aí, talvez, a gente vai dizer que isso aqui não vale. Isso aqui, não existe alfa, beta, não tem esse símbolo. Você lembra a lista de símbolos? Era Azinho, Bzinho, Azão, Bzão, operador lógico e variável constante variável individual, XYZ. Em nenhum momento apareceu alfa, beta. Esse aí só é usado para demonstração nessa linguagem, mas são termos que a gente chama de metalinguísticos. É como se ele se referisse a uma coleção de termos da linguagem objeto que você está tratando. Mas isso aqui não é uma frase do cálculo de predicados, não faz sentido, não sei. Não quer dizer nada. Esse é outro aqui embaixo. De novo, problema dos parênteses externos, mas no mais, está tudo certo até. O símbolo unário aparece sozinho, P é uma propriedade, está tudo beleza aqui. Q também, R que é uma relação, está tudo certo. Mas, ou seja, só de aprender as regras, dá para você saber se uma coisa é ou não uma frase dessa língua, sabe? Mas vamos pegar as traduções, que é sempre mais importantes para a gente terminar essa aula de hoje. Pelo menos aprendendo a fazer. Eu vou fazer. Aqui nesse caso, a gente já vai começar a usar uns operadores lógicos, né? Ou seja, acho que agora eu vou escrever com canetinha. Então, Cleo não é um pássaro, o primeiro caso aqui, né? Ser um pássaro, cadê? X é um pássaro, é P. Então, como é que eu coloco isso aqui? P. E fino esse treco. Um pouco mais grosso aqui. Não adiantou muito, não. Mas ainda. Deixa eu ver se é isso que resolve aqui. P, que é um pássaro. Czinho, que é Cleo. Mas eu estou falando que Cleo não é um pássaro. Como é que eu faço? Eu ponho a negação na frente aqui. Eu estou negando o PC. Eu estou negando que Cleo é um pássaro. Entendeu?
Vamos fazer outra aqui. Miau não é um peixe, mesma coisa. Não é o caso que cadê ser um peixe? É F, né? E miau é Mzinho. Então, eu estou negando que Mzinho é F, que miau é um peixe. Vamos para o outro aqui. Miau é um gato ou é um pássaro? Então, vamos lá. O que é ser um gato? Ser um gato é a letra, é o Gzão. Então, Gzão. Mas quem que é gato? Miau, né? Então, miau é um gato. Ou, então essa é uma disjunção. Ou é um pássaro. Ser um pássaro é pesão. Quem é o pássaro? O próprio miau, né? Então, das duas uma. Ou miau é G, ou ela é P, cara. Ou seja, miau é um gato, ou é um pássaro. É assim que a gente escreve nessa nossa nova língua, vocês estão entendendo? Vamos pegar... Miau é um gato e é maior que Cleo. Então, vamos lá. Ser um gato, Gzão, né? Miau é um gato. E, então agora nós temos uma conjunção, né? E é maior que Cleo. Cadê o X é maior que Y? Aqui é X é maior que Y, esse M aqui, ó. O que eu estou dizendo aqui é miau é maior que Cleo. Então o que eu disse nessa frase? Traduzindo. Miau é um gato e miau é maior que Cleo. Entendeu? Então, G-M-I-M-M-C. Vamos fazer mais uma aqui. Ou tweet é maior que miau, ou miau é maior que tweet. Sabe? Então, ser maior é isso aqui. Então, ou tweet, que é o Tzinho, né? É maior que miau. Ou, né? Miau é maior que tweet. Isso é interessante, você só inverte as letrinhas aqui, né? Porque é o mesmo predicado, né? Que é ser maior, mas num eu estou falando que o Tzinho é maior do que o M, no outro eu estou falando que o Mzinho é maior que o T. Né? Tweet é maior que miau, ou miau é maior que tweet. E é uma disjunção, né? O ou. Vamos pegar mais um aqui. Miau é maior que tweet se tweet não é maior que miau. Nos casos, vai ficar mais legal. Então, miau é maior que tweet. Ser maior é isso. Miau é maior que tweet. Se bem que é o contrário, né? Se tweet é maior que miau, então miau é maior que tweet. É só que exercício chato. Só para você começar com o final. Então, se tweet é maior que miau, então maior é isso aqui. Se o tweet é maior que o miau. Aliás, não é. Se não é o caso que o tweet é maior que o miau, então miau é maior, né? Miau é maior que tweet. Então, esse exercício I aqui, ó, miau é maior que tweet se tweet não é maior que miau. É representado assim, ó. Não Mzão, TMzinho, setinha. Isso aqui significa se, né? Não é o caso que tweet é maior que miau, então miau é maior que tweet. O que era que estava dito lá? É claro que aqui nesse momento, quando a gente está só fazendo as traduções, você pode perguntar, mas qual a vantagem de pegar uma frase em português e usar esses símbolos esquisitos ali? É que daqui a pouco a gente vai operar com símbolos e fazer cálculo lógico, igual vocês aprenderam antes. Lembro que aquelas traduções que a gente fez antes chegou o momento em que a gente podia mostrar, através de tabelinhas bem simples, qualquer argumento válido em função da relação entre proposições. Entenda que agora a gente vai mostrar qualquer argumento válido a partir de uma certa interpretação do que é que você disse, sabe? Quais são os objetos, quais são as relações, quais são as propriedades que você está atribuindo. Aí, uma vez que você explicita esses negócios, e a gente traduz para essa língua agora, sabe? Que vai formalizar o que está sendo dito, a gente vai poder mostrar tudo que se segue do que você está pensando, sabe? Então, essa é a ideia da lógica. Então, vamos para um último treco aqui. Sei lá. Então, sei lá, letra L aqui, digamos. Tweet gosta mais de miau do que de Cleo, mas miau gosta mais de Cleo do que de tweet.
Cadê o gostar mais, que esse L aqui? É um predicado de 3 lugares, então a gente começa com L. Que o Twitch gosta mais de Cleo do que de quem? Twitch gosta mais de Miau. O Miau aí. Miau do que de Cleo. Mas, lembra que o mais é só uma conjunção. É a mesma coisa que eu falar aí, né? De novo, eu gostar, mas Miau gosta mais de Cleo do que de Twitch. Que triste. Não é correspondido. Mas, enfim. Aqui, como vocês podem ver, é uma conjunção entre 2 predicados de 3 lugares, envolvendo os mesmos indivíduos, só que trocando as ordens, né? Aqui é TMC, aqui é MCT. O que quer dizer coisas completamente diferentes. Um primeiro aqui quer dizer que Twitch gosta mais de Miau do que de Cleo, e o outro quer dizer que Miau, era não gosta, né? Mas Miau não gosta mais de Cleo do que de Twitch. Então eu esqueci desse não aqui. Então, na verdade, é esse aqui que está sendo dito, né? Faz a P, Marco. A letra P? Então vamos lá, porque depois eu vou fazer esse último aqui, alguns. Não é o caso que se Miau é um gato, então é um peixe. Então vamos lá, pessoal. Não é o caso que... Então, isso aqui é uma negação de uma coisa maior. Que se Miau é um gato, então ser um gato é esse aqui, né? O Gzão. Então, se Miau é um gato, então... se Miau é um gato, então é o peixe. Seria uma coisa bem bizarra mesmo. Cadê? É um peixe, é F, né? Então, isso aqui, ó, não é o caso que se Miau é um gato, então Miau é um peixe. Entenderam? Na hora que vem esse não é o caso aqui, parece que você está negando a própria conjunção, a própria condicional, que é o caso aqui, né? Que se uma coisa, então a outra, isso não é o caso. Ou seja, não é o caso que se tal coisa, então a outra. Então não é o caso que se M é Gzão, então M também, Mzinho, então também é Fzão. Que é isso. Eu vou passar depois exercícios para vocês fazerem mais disso, mas deixa eu só ver esse último exercício do Mortari. É a mesma coisa que ele fez antes, só que agora ele tem um para cada casa aqui. Vamos só ver alguns, 2 aqui, e vou encerrar esse por hoje. Então, vamos pegar o primeiro aqui. Não, vamos pegar o segundo aqui. Não. Tá um pouco mais difícil. Vamos lá. Se Sócrates é o mestre de Platão, então Platão é um filósofo. Vamos tentar isso aqui. Vamos lá. Se Sócrates é o mestre de Platão. Esse seu mestre aqui é M, né? X é o mestre de Y. Ele está falando que Sócrates é o mestre de Platão. E se isso aqui é o caso, né? Então, Platão é um filósofo. Se um filósofo é F, Platão é Pzinho. Então é isso aqui. Se Sócrates é o mestre de Platão, então Platão é filósofo. Vamos ver um outro aqui. O de baixo aqui. Paulo ama Denise, que ama Ricardo. Que é a história, né? A Denise não ama o Paulo, coitado. Então vamos lá. A é a relação X ama Y. Então Paulo, Pzinho, ama Denise. Esse que ama Ricardo é interessante. É uma conjunção, né? E, né? A relação de amar. Essa mesma Denise, ela ama, é o Ricardão. Certo? Então é isso aqui. Paulo é Paulo. Paulo ama Denise e Denise ama o Ricardo. Essa letra E, né? Vamos fazer a I aqui, a última. Vamos ver aqui. Não chove,
mas não faz sol e faz muito frio. Ai, que saco, isso aqui tem relação unária, então não, é zero área, né? É propriedade, predicado zero área. Quero saber desse exercício ou não. Ou chega. Deixa eu só esse aqui embaixo. Aqui, ó. Paulo ama a si próprio, se somente se ele é narcisista. Vamos lá. Amar é A, né? Paulo, ele ama a si próprio. Então é esse aqui, ó. A, P, Pzinho, Pzinho, né? Ah, Paulo ama o Paulo, né? Se somente se. Se somente se. Ele é narcisista. O que é ser narcisista? É a propriedade N. Paulo tem essa propriedade. Ou seja, Paulo ama a si próprio, se somente se. Paulo é narcisista. Entenderam? Então aqui a gente... Vocês reparem que eu ainda não estou usando as variáveis individuais x, y, z. Porque a gente só vai conseguir usar elas a partir da próxima aula, que eu vou ensinar vocês a usarem um termo. Deixa eu voltar aqui algumas páginas. Quando eu apresentei os símbolos da linguagem, eu falei dessas letrinhas minúsculas, eu falei dessas variáveis, eu falei das letras maiúsculas, eu falei dos operadores lógicos. Eu não falei nada desses trecos aqui, né? Esses dois, ninguém reparou. Eles são os quantificadores. É o que eu vou apresentar na próxima aula. Na verdade, essa nossa linguagem, ela vai fazer uso de dois quantificadores. O quantificador existencial e o quantificador universal. E só com o uso dos quantificadores é que a gente vai conseguir usar, fazendo fórmulas bem formadas, variáveis individuais, como x, y, z. Então é por isso que nada disso ainda apareceu. Por enquanto a gente só usava letras maiúsculas, letrazinhas minúsculas, aqui no caso um predicado de um lugar, né, uma propriedade. Se eu colocar outro negócio aqui na frente, de 2 lugares, ou pode ser de 3 lugares, não importa. E já começamos a juntar esse tipo de coisa com outras, que são os operadores lógicos, fazendo fórmulas moleculares desse tipo aqui, por exemplo. Seja lá o que essas coisas significam, isso aqui é uma frase da minha língua, certo? Pois bem, então, por enquanto, foi só apresentar esses elementos da linguagem do cálculo de predicados. Eu vou abrir aí para alguma pergunta, vocês estão entendendo, por enquanto, até onde a gente foi? Esse exercício continuava, gente. Deixa eu só mostrar para vocês, porque virando a página, aí vinham os mais difíceis aqui. Depois vocês iam ver o livro e falar assim, o professor pegou os mais fáceis. Depois vocês não vão conseguir fazer esses, né? Então, deixa eu só ver os mais complexos aqui que aparecem. Vamos lá. Carla não é mais alta que Paulo, somente se for mais baixa ou tiver a mesma altura que ele. Olha um tanto de coisa. Então, vamos escrever esse treco aqui. Ser mais alto aqui, vamos colocar como representado com a letra A, né? Aqui em cima. X é mais alto que Z. Quem é mais alto que quem? Carla. Não é mais alta, né? Que o Paulo. Somente se for mais baixa, ou seja, somente se, aí quero só complicação, altura, for mais baixa, então Paulo for mais alta que ela, né? Ou tiver a mesma altura que ele. Cadê? Ter a mesma altura é representado por... Deixa eu achar aqui em cima. Mais baixo. Ter a mesma altura é tesão. Ter a mesma altura que ele, então, no caso é Carla, ter a mesma altura que Paulo. Então é isso aqui, ó. É mais complicadinha essa mesmo, né? Carla
não é mais alta que Paulo, se, né, somente se Paulo é mais alto que Carla ou Carla tem a mesma altura que Paulo. Que é o que está escrito ali, né? Aí, tá vendo? É o que eu falei, por enquanto a gente só está usando essas letrazinhas minúsculas para nomes, né, constantes individuais, letrazinhas maiúsculas para esses predicados, e já estamos usando os nossos operadores em lógica que vocês já conhecem, certo? Vamos ver esse exercício 8 aqui. Então, traduzir as formas a seguir para o português. Aí que beleza. Aí ele deu aqui, A é Antônio, B é Bernardo, C é Cláudia, D é Débora, F é ser um filósofo, X aqui é um filósofo, G significa que X gosta de Y, e o predicado D, né, que X detesta Y. Então vamos traduzir uns aqui. Como é português, eu não vou escrever aqui. Vou marcar aqui qual que eu vou falar. Então vamos lá, esse primeiro aqui. O que quer dizer esse G, Bzinho, Dzinho? Significa que Débora gosta de... Aliás, Bernardo gosta de Débora. É esse primeiro aqui. Bernardo gosta de Débora. E a segunda aqui, como é que eu traduzo? O que quer dizer isso aqui em português, dada essa interpretação? Isso aqui quer dizer que Bernardo é um filósofo e Débora é uma filósofa. E a letra C? A letra C diz que Bernardo é um filósofo e Antônio não é um filósofo. Letra D. Antônio é um filósofo e Antônio não gosta de... Aliás, Antônio gosta de Cláudia. Ótimo. O Antônio é um filósofo e ele gosta da Cláudia, gente. Vamos ver o F aqui. F está dizendo que Cláudia não gosta de Bernardo e o Bernardo também não gosta da Cláudia. Isso aqui é um ou, foi mal. Então, das duas, uma, né? Ou a Cláudia não gosta do Bernardo, ou o Bernardo não gosta da Cláudia. É alguém que não gosta de alguém nessa história aí. Como essa disjunção é inclusiva, talvez ninguém goste de ninguém. Isso também tornaria verdadeira essa sentença. Esse segundo caso aqui, o que está falando? Está falando que o Bernardo gosta de si mesmo. Mas se o Bernardo gosta de si mesmo, então a Cláudia detesta o Bernardo. Pelo jeito, ela não gosta das pessoas que gostam de si mesmo. Então, se o Bernardo se acha, a gente pode traduzir em bom português, se o Bernardo se acha, a Cláudia detesta ele. Se acha, ele gosta de si mesmo. Vamos ver aqui embaixo, H. Se o Bernardo gosta da Débora, aliás, o Bernardo gosta da Débora, se somente se, a Cláudia detesta a Débora. Então parece que o Bernardo, ele gosta de qualquer um que a Cláudia detesta. Ele não deve gostar muito da Cláudia, não imagino. Mas vamos ver aqui embaixo. Esse aqui, como é que eu traduzo para o português? Que se, que é uma condicional, né? Se Bernardo detesta Débora, então, aí vem uma disjunção. Então, ou o Bernardo é filósofo, ou a Débora é filósofa. Então, se um detesta o outro, um dos dois tem que ser filósofo. É isso. E essa última frase, em português, essa maior zona, é outra condicional. Então, se Antônio é filósofo e Cláudia é filósofa, então o Antônio gosta da Cláudia e a Cláudia gosta do Antônio. Tipo os filósofos, né? Eles se gostam, cara. Se os dois são filósofos, então um gosta do outro. É isso que está dito aqui. Entenderam, gente, essas traduçõezinhas aí? Só para vocês entenderem como agora transitar do português para a linguagem do cálculo de predicados e vice-versa, né? Do cálculo dessa linguagem para o português. É claro que, mais uma vez, eu repito,
Eu tô fazendo negócio aqui, é treino, né? É isso mesmo. Vocês só vão ficar à vontade para ficar fazendo igual eu fico fazendo aqui rapidinho e tal, na hora que vocês acostumarem com esses símbolozinhos aqui agora. De novo, né? Mais símbolozinhos para você se acostumar. Pois bem, gente. Alguma pergunta? Alguém? Tá tudo certo aí por enquanto? Beleza? Esse começo é mais chato, mas a coisa vai ficar mais quente na próxima aula. Porque aí realmente é um negócio que é a grande inovação. Não é à toa que isso chama cálculo quantificacional. A gente vai ver os quantificadores na próxima aula e vocês vão ver como que, a partir dos quantificadores, a gente parece que dá um salto na lógica em relação à lógica aristotélica, antiga. A grande inovação está nessa ferramentazinha simples que vai ser introduzida pelo Frege na lógica clássica, que são os quantificadores. Mas a gente vai ver isso na aula que vem. Então é isso, gente. Eu vou parar a gravação, então. Se alguém tiver uma pergunta, fique à vontade, hein? Uhum.